No início do século XIX, os exércitos de Napoleão Bonaparte, imperador da França, dominavam diversos países europeus. Praticamente a única força capaz de resistir ao exército francês era a poderosa marinha de guerra inglesa. Não podendo dominar a Inglaterra pela força militar, Bonaparte tentou vencê-la pela força econômica. Para isso, em 1806, decretou o bloqueio continental, pelo qual os países do continente europeu deveriam fechar seus portos ao comércio inglês. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe Dom João, pois sua mãe, a rainha Maria I, tinha problemas mentais. Dom João pretendia manter-se neutro no conflito entre franceses e ingleses. Não podia cumprir as ordens de Napoleão e aderir ao bloqueio continental, já que os comerciantes de Portugal mantinham importantes relações comerciais com o mercado inglês. Além disso, a marinha inglesa poderia reagir atacando as colônias de Portugal, como o Brasil. Os exércitos franceses não aceitaram essa indefinição e invadiram Portugal, com o apoio das tropas espanholas. Sem condições de resistir à invasão das tropas franco-espanholas, Dom João e a corte portuguesa fugiram para o Brasil, sob a proteção de uma esquadra naval inglesa. Chegaram à Bahia em 22 de janeiro de 1808. O governo inglês procurou tirar o máximo proveito da proteção militar que deu ao governo português. Interessado na expansão do mercado para suas indústrias, pressionou Dom João a acabar com o monopólio comercial sobre a colônia. 6 dias após o desembarque no Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, isto é, às nações amigas. Com essa medida, extinguiu o monopólio do comércio colonial, exceto para alguns poucos produtos, como o sal e o pau-brasil. Os comerciantes da colônia ganhavam liberdade de comércio e o Brasil começava a se emancipar de Portugal. Os donos de indústrias e comerciantes ingleses foram os grandes beneficiários da abertura dos portos, pois teriam o mercado brasileiro como consumidor potencial de seus produtos. Em tese, a abertura dos portos às nações amigas também servia a outros países que desejassem comercializar com o Brasil. O governo inglês queria privilégios para comercializar seus produtos no Brasil. Em 1810, obteve a redução das taxas cobradas sobre os produtos que exportava para a colônia. Manufaturados ingleses inundaram o mercado brasileiro. Sapatos, tecidos, guarda-chuvas, talheres, ferramentas, charutos, até caixões de defunto. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810 fixava em 15% a taxa alfandegária sobre os produtos ingleses vendidos para o Brasil. Sobre os produtos dos demais países era cobrada uma taxa de 24%, e mesmo os artigos portugueses cobrava-se 16%. Somente em 1816 ocorreria a equiparação das taxas alfandegárias inglesas e portuguesas. Entretanto, os portugueses não tinham condições de competir com o bem montado esquema comercial e industrial inglês. Um mês depois da chegada à Bahia, a corte portuguesa seguiu para o Rio de Janeiro, onde Dom João organizou a estrutura administrativa da monarquia portuguesa. Nomeou ministros de Estado, colocou em funcionamento diversos órgãos públicos, instalou tribunais de justiça e criou o Banco do Brasil. Entre as medidas econômicas, culturais e administrativas do governo de Dom João, algumas contribuíram para o progresso de emancipação política brasileira. Em 1808, foi decretada a liberação da atividade industrial no Brasil, autorizando a instalação de fábricas. Entretanto, a abertura dos portos e a assinatura do Tratado de 1810 com a Inglaterra dificultaram o processo de industrialização. Faltava um capital para investir em máquinas, mão de obra especializada e tecnologia industrial. Além disso, os produtores e comerciantes ingleses se empenhavam para impedir o desenvolvimento industrial, pois não queriam perder o mercado interno brasileiro. O governo de Dom João foi responsável pela criação e implantação de diversas academias e obras culturais no Brasil. A Academia Militar da Marinha e o Hospital Militar, as primeiras instituições de ensino superior, com a fundação de 2 escolas de medicina, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia, que iniciou a publicação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a Academia de Belas Artes.
foram contratados artistas e professores estrangeiros que chegaram ao Brasil em 1816. Era a chamada Missão Francesa, chefiada por Joaquim Le Breton, que trazia o pintor Jean-Baptiste Debré, o escultor Adrien Tounet, entre outros. As realizações de Dom João VI, no âmbito cultural, foram marcadas por uma mentalidade colonialista e não tinha preocupação de beneficiar a maioria da população que vivia no Brasil. Eram medidas destinadas a satisfazer as elites coloniais e a corte, que migrara para a colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. Com essa medida, na prática, o Brasil deixava de ser colônia de Portugal e adquiria sua autonomia administrativa. Criou-se então uma situação incomum para os portugueses. A antiga colônia tornou-se sede do Reino Unido. Portugal e Brasil invertiam suas posições, a colônia colonizando a metrópole. Essa inversão colonial foi crescentemente questionada, sendo um dos fatores que impulsionaram a Revolução Liberal Portuguesa, em 1820. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado um pouco a entender como foi a vinda da família real para o Brasil. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.